Muito bem, mais uma videoaula aqui, agora relacionado ao conteúdo dos estados físicos da matéria, ou também considerados estados de agregação da matéria, né? Muito bem, deixa eu mostrar aqui o material da aula. Só um pouquinho. Aqui. Bom, então, estados de agregação da matéria. Os estados físicos da matéria correspondem às formas pela qual a matéria pode se apresentar na natureza. Esses estados são definidos de acordo com a pressão, a temperatura, sobretudo, né? E forças que atuam sobre as moléculas. Então, a gente pensa lá, na verdade, a gente aprende lá no fundamental, né? Que, pegando o exemplo da água, né? Que ela atravessa diferentes estados físicos, o gelo, a água líquida, o vapor, que essas mudanças só ocorrem de acordo com a temperatura da água. Mas não é somente a temperatura. A pressão também influencia nos estados físicos. Inclusive, pegando aqui como exemplo, nós temos o gás de cozinha. Dentro dele, dentro ali do botijão, né, tem ali o GLP, né, o gás liquefeito de petróleo. Né, esse gás liquefeito já está nos dizendo que é um gás que está em estado líquido, tá? O gás ali dentro, ele está comprimido a tal ponto que ele torna-se, né, uma substância no estado líquido, né? E quando você vai liberando essa pressão, quando você abre a válvula ali, você está liberando a pressão e aos poucos aquele líquido que está ali dentro vai se tornando um gás. E gás esse que vai saindo para fora, né, da boca do fogão e que a gente ali acende, né? Tem a chama que aquece ali as panelas, aquece ali a comida que você está preparando, certo? Então a pressão também influencia no estado físico, não é somente a temperatura. Obviamente que a temperatura é um fator importante também. A gente aprende ali que o gelo é uma água que está ali a 0 graus Celsius, então está em estado físico sólido. Quando você aquece o gelo, certo? Ele vai passar para o estado físico líquido. E se você continua aquecendo a água, né, agora líquida, vai passar para o estado de vapor, o estado gasoso. Ok? Muito bem. Então, pessoal, aqui a gente sabe então que a matéria, né, ela é formada por átomos e moléculas, que corresponde, né, a tudo aquilo que tem massa que ocupa um determinado lugar no espaço. Esse é o conceito de matéria. E a matéria é formada, então, dos átomos e moléculas. E aqui entra, então, um ponto importante, que é o comportamento, né, molecular, né, o comportamento das partículas ali no tamanho molecular e atômico. Como é que elas se comportam nesses estados? Bom, a gente então tem aqui os três estados e a explicação de como que eles funcionam, tá? Inclusive, eu estava aqui perguntando para os meus alunos, né, o que que eles lembravam sobre os estados físicos, né, sobre a explicação do que é cada estado, e eles lembraram que, falando resumidamente, né, que no estado sólido, as moléculas elas estão unidas, certo? Então, essa união das moléculas faz a substância se comportar como um sólido.
No estado líquido, as moléculas elas não estão tão unidas assim, estão um pouco, né, unidas, né? Até a definição acho que é pouco unidas que eles deram. As moléculas estão pouco unidas. Então, as moléculas, se elas estão pouco unidas, existe ali um certo movimento entre elas, né? As moléculas conseguem se movimentar. Então, nós temos a substância no seu estado líquido. E no estado gasoso, esse movimento molecular, ele é totalmente livre. As moléculas estão, como é que eu posso dizer, soltas, né? Desprendidas. Então, as moléculas têm uma movimentação maior do que no estado líquido, né? Então, assim, é um conceito que eles lembraram lá do fundamental que tem a ver, mas vamos aprofundar melhor isso aqui. Bom, o que acontece aqui, pessoal, no estado, no estado sólido? O estado sólido, tá? Então a matéria está fortemente unida. Isso está certo. As moléculas ali, elas são, elas têm pouca energia nesse estado. E quando elas têm pouca energia, as forças que fazem elas se atrair se tornam mais fortes. Então as moléculas ficam tão atraídas que elas ficam, de certa forma, unidas. Só que elas se unem, não apenas se unem, essa união ela é organizada, tá? As moléculas vão se estruturando ali, formando estruturas moleculares maiores, tá? Vou passar um videozinho ali depois para mostrar para vocês como é que funciona. Então elas vão se organizando e aí com essa organização e essa união, a substância torna-se um sólido, tá? Se comporta como um sólido. E o que é uma substância em estado sólido? Substância em um estado sólido possui uma forma, tá? Uma forma definida, uma forma própria e um volume constante. Então, ou seja, um material sólido, ele possui uma forma e essa forma não se altera, a não ser que ela sofra alguma ação mecânica, física ali que faça ela se partir, que faça ela se quebrar, né, que faça ela, no caso dos metais, né, das ligas de metais, faça elas deformarem, né, adquirir uma outra forma, mas ela adquire uma outra forma, mas essa forma permanece constante. Essa forma não vai se alterar sozinha, essa forma não vai se alterar conforme um recipiente, por exemplo. Né? Se você colocar um prego dentro de um copo, o prego continua tendo o formato de um prego, certo? E além do formato, o volume, né, que ele ocupa também é constante, tá? Claro que temos ali, quando a gente estuda na física, ali tem a questão da dilatação térmica, onde o volume do metal, por exemplo, se altera, né? Ele se expande ou se contrai, e não é só os metais que têm isso, praticamente todas as substâncias, isso acontece também, né? Mas a princípio, né, em uma determinada temperatura, o volume permanece o mesmo, tá? A temperatura ambiente, por exemplo, o volume é constante, não se altera, tá? Muito bem. Então, um exemplo que nós temos de uma substância no estado sólido ali, de acordo aqui com o texto, é o gelo, né? No caso da água. A gente pega muita água como exemplo, né? Porque a água, ela transita nesses estados aqui. Tá? Então, o gelo é um exemplo de estado sólido, tá? Metais,
Podemos pegar aqui, por exemplo, coisas que eu estou observando. A madeira é sólida, tá? A cerâmica, que mais? O concreto, tá? São exemplos de substâncias no estado sólido. O plástico também, tá? Então, estado sólido. O vidro, pessoal, o vidro é interessante. O vidro ele também é um sólido. Talvez vai encontrar em algum lugar aí que dizendo que ele não vai ser um sólido, mas a princípio ele também é um sólido, é uma substância no estado sólido. Porém, as moléculas elas se comportam de um jeito diferente. Elas não ficam organizadas como a maioria dos compostos sólidos acontece, né? As moléculas elas estão desalinhadas, desorganizadas, elas não formam uma estrutura molecular como normalmente os sólidos possuem. Neste caso, tá? A gente chama, né, o vidro de um sólido amorfo, tá? Então, quando você ouvir falar de sólidos amorfos, né? Eu não sei como é que bem a pronúncia, mas é um sólido, tá? Mas ele é diferente dos demais sólidos, tá? Essa questão ali da estrutura molecular que ele apresenta. Talvez até vou passar esse vídeo agora para mostrar para vocês. Eu queria mostrar depois ali na parte da transição dos estados físicos, mas talvez para vocês compreenderem do que eu estou falando, é o seguinte. Ó, observe esse vídeo. Nesse vídeo aqui, pessoal, tá mostrando moléculas de água. Se você reparar na parte inferior do vídeo, as moléculas elas estão agitadas, né? Elas estão se mexendo freneticamente. Mas na parte de cima, tá vendo que as moléculas de água elas não estão tão agitadas, a agitação está diminuindo. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. A agitação está diminuindo e a tal ponto que as moléculas começam a adquirir ali um formato, né? Elas começam a formar uma estrutura, né? Até parece aquelas telas daquela de cerca, né? Que a gente coloca, sei lá, para cercar pátio, galinheiro, algo assim, tá? Para cercar uma estrutura, né? Parece que está se formando ali uma rede, né? Uma cerca, algo assim, tá? Mas é um formato aqui hexagonal que a gente chama, né? O formato que elas estão adquirindo aqui, tá? É esse tipo de estrutura que os sólidos apresentam. Algo semelhante a isso, tá? No caso do vidro, não é bem desta forma, tá? Então, voltando aqui ao nosso material. Muito bem, no estado líquido, então a gente sabe que as moléculas, né, a força que as mantém unidas, se enfraquece, porque as moléculas absorvem energia. Então, essa energia, obviamente, vem, né, de fontes térmicas, né, de calor. Então, ela absorve essa energia térmica e elas passam ali a se agitar, certo? Então, a substância passa para o estado líquido. E no estado líquido, pessoal, aquelas propriedades de volume e forma mudam uma coisa aqui. No caso, a forma vai mudar, o volume permanece constante, tá? Assim como nos sólidos, o volume permanece algo constante, o volume não muda, mas o formato passa a mudar. Os líquidos adquirem o formato do recipiente onde eles estão. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho aqui algo
próximo de mim, que eu não acabei esquecendo de pegar os objetos, mas vamos pegar aqui como exemplo. Acho que eu tenho aqui ao meu alcance alguns objetos que eu posso usar de exemplo. Bom, aqui nós temos, pessoal, um objeto, né, de forma cilíndrica, tá? Não sei agora qual é o volume que ele vai ocupar, tá? Porque aqui no rótulo ele só fala o peso e a massa. O outro objeto também não tem instrução de volume que ele ocupa. Mas vamos supor assim que aqui, digamos assim, pudesse caber 1 litro de água. E aqui também, certo? Então, se eu encher esse recipiente com 1 litro de água e derramar sobre este outro, claro, se os dois tiver essa mesma capacidade de 1 litro, então aqui também teria 1 litro de água. O que mudou? O formato, tá? O que vai mudar aqui é o formato. Aqui embora sejam 2 cilindros, né? Teriam forma cilíndrica, então, só que os diâmetros desses cilindros seriam diferentes, tá? Então, aqui no caso, seriam formas diferentes, certo? Muito bem. Espero que tenha entendido essa parte. Então, o líquido, ele assume a forma do seu recipiente. Se é um cilindro, se é um quadrado, se é um cubo, enfim, a forma que for, tá? Ele vai adquirir o formato desse recipiente, certo? Mas 1 litro vai permanecer 1 litro, independente de qual recipiente ele estiver, desde que esse recipiente tenha capacidade ali para 1 litro, né? Bom, continuando aqui, agora a gente passa para o estado gasoso. No estado gasoso, pessoal, as moléculas, elas adquirem ainda mais energia, agitam-se ainda mais e elas se tornam, as forças que as mantêm unidas se tornam tão fracas que as moléculas praticamente elas ficam livres umas das outras. Tá? Elas perdem praticamente toda a atração que existe entre elas. Certo? Elas vão se movimentar livremente dentro do ambiente em que elas estão, dentro do recipiente onde elas estão. E elas ocupam todo o espaço do recipiente. Porque aqui no caso, se eu pegar aqui, né, esse recipiente e colocar água, se eu colocar água até a metade, a água não vai ocupar a outra metade. Certo? Né? Se eu preencher ela até a metade, vai ficar só até ali. Os gases não, os gases vão ocupar todo o espaço, né? Independente da quantidade que eu colocar de gás ali, tá? Eu posso colocar ali dentro de um recipiente, sei lá, eu posso colocar meio litro de gás, 1 litro de gás. Não sei se está correto usar 1 litro, a unidade de litro, se talvez não seria melhor centímetro cúbico. Bom, não sei agora. É uma dúvida que ficou aí. Mas o que eu quero explicar é que o gás ocupa todo aquele espaço, independente da quantidade. Vamos pegar a unidade em gramas, por exemplo. Eu vou colocar lá 1 grama de gás ali dentro. Posso colocar 2, 3? Depende da capacidade do recipiente também, né? Senão a pressão vai se tornar tão alta que o recipiente não vai ser capaz de suportar aquele gás lá dentro. Ele vai se romper, ele vai explodir, né? Então vai depender também ali da pressão interna, da pressão externa, vai ocorrer uma implosão, uma explosão, tá? Mas se o recipiente é capaz de suportar, sei lá, vou colocar ali 1 grama de gás, 2, 3, né? Então a quantidade
vai mudar, tá? E aqui, então, o volume, certo? Vai variar e a forma também, tá? Pelo menos o conceito aqui de gás é de que ele apresenta tanto a forma quanto o volume variável. Então, retomando, sólidos têm forma e volume constantes. Líquidos têm forma variável e volume constante. Gases têm forma e volume variáveis. Certo? Então, a forma e o volume é o que diferencia aqui esses três estados. E, obviamente, a parte molecular ali, as interações moleculares. Certo? Pessoal, temos aqui agora. Aqui tem, nesse material, tem um textinho que fala sobre o plasma. Plasma, pessoal, também é considerado um estado físico, tá? Considerado talvez um quarto estado físico. O que é o estado de plasma? No plasma, pessoal, é o seguinte: vamos pegar um gás. Digamos que esse gás continua recebendo energia, certo? Só que ele recebe energia a tal ponto que as moléculas do gás elas sofrem um processo chamado ionização. O que é esse processo? Relembrando lá a questão dos átomos. Átomos são formados por prótons e nêutrons no seu núcleo e ao redor temos a eletrosfera com os elétrons. E os elétrons eles estão ali em movimento. Quando o átomo, as moléculas absorvem energia, esses elétrons, pessoal, eles vão se afastando do núcleo. Chega a um ponto onde o elétron recebe tanta energia que ele se desprende do átomo, certo? Meio que ele se torna livre. E quando ele se torna livre, ele fica sujeito a ser atraído, né, por outros corpos de acordo com as suas cargas. O elétron tem carga negativa. Se ele encontrar algo, né, que tem ali uma carga positiva forte, ele vai ser atraído a ela. E esse átomo que perdeu o elétron, né, fica ali ionizado, que a gente chama de cátion. Tá? Mais pra frente vai ter ali o conteúdo sobre ionização. Mas, simplificando, seria isso. Então, é a perda dos elétrons. Essa perda de elétrons também pode acontecer quando a substância fica exposta a uma diferença de potencial muito grande. Vamos pegar aqui o exemplo. Dias de tempestade, certo? Quando a nuvem vem se deslocando, né? Nós temos o solo, certo? Acima do solo, o ar e a atmosfera, né? E acima dessa camada aqui de ar vem a nuvem se movimentando. Nesse movimento que a nuvem vem fazendo, ela vai carregando as suas partículas, tá? A nuvem ela começa a ficar carregada, eletricamente falando, tá? Então vai se acumulando cargas ali na nuvem. Esse acúmulo de cargas na nuvem causa no solo também uma movimentação de cargas. Então, vamos supor assim, a nuvem se acumula positivamente no solo, vai se acumular cargas negativas. Chega a um ponto que a nuvem e o solo elas começam a se atrair em relação às suas cargas, né? Os elétrons, né, da nuvem ou os elétrons do solo são atraídos um ao outro, tá?
acho que talvez eu vou confundir falando dessa forma. Né? Não é que os elétrons da nuvem e os elétrons do solo se atraem. Não é isso. Os elétrons do solo são atraídos à nuvem ou os elétrons da nuvem são atraídos ao solo. Tá? E aí essa força de atração se torna tão forte, e não só da nuvem, né, mas até das moléculas que compõem o ar, né, elas também acabam sofrendo essa variação de carga, né, que chegam a um ponto que ocorre uma descarga elétrica. Então, os elétrons se movem, né, em direção à região, né, com a carga oposta. Só que o ar, normalmente, ele é isolante térmico. Então, chega num ponto que o ar não consegue mais isolar as cargas. E aí, forma-se uma ionização do ar, que gera luz, né? Gera um calor intenso também, né? Porque daí, quando as cargas se movem, né? Elas liberam energia na forma de luz, na forma de calor, e também, de uma certa maneira, libera energia de forma mecânica, né? Porque elas causam, né, uma vibração no ar, e essa vibração a gente percebe, né, como um som, que é o trovão, né? Então, é essa movimentação que é causada no ar, né? Porque o ar ele se expande e ocorre uma dilatação do ar, o ar se expande, se contrai, e isso gera essa vibração sonora, tá? Então, é a forma como a energia ali ela é liberada. E aí, então, o raio, pessoal, é um exemplo de um estado de plasma, tá? Tem aqui um vídeo também que eu separei, deixa eu mostrar, que o raio é um fenômeno natural, né? Mas temos aqui um outro fenômeno que ele acontece, é claro que aqui nesse vídeo não vai mostrar ele de forma controlada, mas o ser humano consegue também controlar esse fenômeno, por exemplo, numa solda. Aquela solda ali, não a solda de estanho, aquela solda de... Sabe quando estão instalando portão, grade, vai lá um soldador, né? E aí vai lá com aquela máquina, parece um trambolhão enorme, e ele coloca ali a solda, ela gera uma luz muito forte, um barulho, né? Tanto que ele tem que usar uma máscara de proteção. Aquilo ali é um arco elétrico também que está acontecendo, tá? Na solda, tá? E é um arco elétrico que faz o metal derreter, e quando o metal derrete, ele se une, né? As partes ali derretidas, elas se unem, né? Formando ali a ligação entre as duas partes, tá? E aí tem esse vídeo aqui que também é o mesmo fenômeno que a gente chama de arco elétrico. Deixa eu ver se eu consigo rodar aqui. Estão vendo ali, ó? Parece um raio, tá? Parece que é um raio que está se levantando ali daquela estrutura parece uma usina, né? Ou uma distribuidora ali, né? De energia elétrica. Daí as peças ali se separaram, mas havia ainda uma forte tensão elétrica sobre elas que o ar não foi capaz de isolar, né? E aí a corrente elétrica passou pelo ar. Só que nesse passar pelo ar, ele gera aquele fenômeno que eu falei da ionização, onde as cargas, né? Ocorre uma movimentação das cargas, os elétrons se movem pelo ar, gera essa luz, gera calor, gera um barulho, né? Gera esse fenômeno aí, que a gente chama de arco elétrico. Ok? Tá? E o plasma também ocorre de uma maneira natural em estrelas, tá? Pelo universo, como, por exemplo, o nosso Sol. Tá? Então, o que é o Sol? O Sol é a gente diz uma bola, né? Uma esfera, né? De gás, só que ele não tem superfície, né? Tem que ficar isso bem claro. O Sol não possui superfície.
mas ele é ali gás, né, que está concentrado naquela região. Esse gás está em altíssima pressão, em altíssima temperatura, certo? Está ocorrendo ali reações químicas não, perdão, reações nucleares lá, tem tudo a ver com radioatividade também, que está sendo liberada energia, e o gás ali está em um estado de plasma também, tá? Então, o Sol é uma imensa massa de plasma, de gás em forma de plasma, certo? Bom, agora passando para a parte das mudanças de estado físico. As mudanças de estado físico dependem basicamente da quantidade de energia recebida ou perdida pela substância. Lembrando que ali que eu falei que a pressão também tem a ver, também tem relação aqui com a mudança de estado físico, tá? Mas a parte aqui em que o ser humano controla geralmente envolve a questão da temperatura. Existem aqui, essencialmente, 5 processos de mudanças de estado físico. Pode ser que talvez essa parte aqui vá mudar dependendo da fonte que você está usando, tá? Mas aqui foi colocadas 5, tá? Por que 5? Porque aqui esses dois processos são chamados de sublimação. Alguns colocam um deles como sublimação e outro como ressublimação, mas isso aí eu já explico. Muito bem. Fusão, pessoal. Fusão é quando você passa um sólido, uma substância no estado sólido para o estado líquido, certo? Por meio de aquecimento ou alterações ali da pressão. Por exemplo, cubo de gelo que fora do congelador, né, vai derretendo e se transformando em água, certo? Então é a fusão aqui, ó. Nessa imagem, nós temos o gelo, ele começa a fundir, tá? Fusão. Então ele vai passando aqui para o estado líquido. Esse fundir, pessoal, já ouviram falar ele no dia a dia por aí? Já ouviram falar talvez de ferro fundido? O que é ferro fundido? É um ferro que foi derretido, tá? Um ferro que foi aquecido a tal ponto que ele fundiu. Ele aqui não, talvez não totalmente, mas ele derreteu de uma certa forma, né? E ferro, quando ele começa a fundir, né, ele começa a ter aquele aspecto de, parece uma lava de vulcão, né, ele começa a brilhar, encandecer, né, a incandescência, ele começa a emitir uma luz, certo? Então aqui é a fusão, tá? Um motor fundido. O que é um motor fundido de um carro? É um motor que sobreaqueceu, né? O motor de carro, pessoal, ele esquenta por causa da combustão ali da gasolina, do álcool, né? Libera calor. Só que esse calor esquenta ali os componentes do motor, né? Que são componentes metálicos de ferro, né? E eles vão aquecendo e vai chegar numa temperatura onde esse material vai acabar passando pelo processo de fusão, né? Não que o motor vai derreter, né? Mas ele vai alterar o seu formato ali, ele vai deformar, como o estado líquido, né? E a forma é variável, ele vai começar a variar a sua forma, e ele vai sofrer uma deformação. Só que a partir do momento que ele sofre essa deformação, o motor para, né? O motor não consegue trabalhar se ele não permanecer naquele formato no qual ele foi projetado. Ele vai falhar, ele vai parar. E aí o processo de fusão é interrompido também, né? Então o motor não vai derreter, mas ele vai passar por um dano ali que, no caso, ele vai ter que ser, dependendo, né, da extensão do dano, vai ter que passar por uma restauração, tá? Me fugiu agora o nome que a gente dá para
para quando a gente faz ali, ter que refazer o motor. Me fuge agora o nome, mas tem um nome para isso, tá? Onde tem que ser trabalhado esse motor ali, né? Para ele poder voltar a funcionar, tá? Mas não é sempre também que dá certo. O motor fundido, muitas vezes, né, não dá para arrumar. Né? Fala que daí queima junto do cabeçote e tal. Tá? Até não sei muito sobre isso, né? Mas acontece. Né? Sei que tem casos que talvez dá para fazer o conserto e tem casos que não. Bom, voltando aqui, nós temos agora a próxima mudança, que é a vaporização. Vaporização é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Eu não encontrei em lugar nenhum um nome assim diferente para esse processo, né? Geralmente o que a gente encontra ali é evaporação, ebulição, vaporização. Eu não achei nenhum outro nome, até porque eu não sei, eu me sinto um pouco incomodado com essa palavra, vaporização. Porque o que é um vapor, pessoal? Vapor, quando você coloca água para ferver, por exemplo, ela começa a entrar em ebulição. E aí parece que sai aquela fumacinha, né, pela boca da chaleira. Aquela fumacinha, pessoal, não é uma fumaça, certo? E também não é um gás que está saindo. Está saindo gás, obviamente, está saindo sim água em estado gasoso. Só que o que acontece? Dentro da chaleira, o gás, né, a água em estado gasoso, né, está passando por estado gasoso, ela tem uma certa temperatura. Quando ela sai para fora da chaleira, ela encontra o ar que está mais frio do que lá dentro. E aí, nesse choque térmico, as moléculas de água, elas condensam, tá? Por um tempinho ali, certo? Então, elas aglutinam, né? Elas se juntam. E por uma fração de tempo ali, essa água no estado gasoso volta para o estado líquido, formando essas gotículas bem pequenininhas, mas suficiente para nós observarmos elas em olho nu, que é aquele vapor ali que a gente fala, tá? Então, o vapor é isso. Tanto que se você colocar um objeto ali na frente, onde ela está saindo, você vai ver que vai começar a formar gotas de água na superfície desse objeto, tá? Porque ela vai perder calor e vai permanecer, né? O objeto vai absorver parte do calor, né, da água e ela vai permanecer ali no estado líquido. Só que como ela está sendo liberada para o ar e ela ainda está quente, né, ainda está com uma temperatura alta, então mesmo que ela tenha ali condensado rapidamente, quando ela sai para fora da chaleira, ela volta a evaporar e passa novamente para o estado gasoso, tá? Então, assim, vaporização, não sei, penso que não reflete bem o processo de transformar algo que está no estado líquido para gasoso, certo? Se bem que os objetos, né, podem formar ali vapores, né? Os objetos não, as substâncias ali, eles podem formar vapores, né? Não é somente a água que forma vapor. Bom, aqui na vaporização ocorre de 3 formas diferentes. E só para deixar explicado aqui que eu não sou formado em química, eu sou formado em biologia. Talvez ali um químico vá explicar melhor aqui essa questão da vaporização, se essa palavra realmente reflete esse processo. Eu, pelo menos, acho que, pelo que eu sei lá, parece que a palavra não combina muito bem. Mas a vaporização ocorre de 3 formas diferentes. Calefação.
Já experimentaram, pessoal? Quem tem fogão a lenha, ou fogão campeiro, pegar um pouquinho de água, mas bem pouquinho mesmo, e espirrar sobre a chapa quente? Isso é calefação. O que acontece? O contato da água com aquele material que está super quente faz a água entrar meio que num processo de fervura instantânea, certo? E aí falaram ali, meus alunos falaram ali, que a água ela salta. Mas por que salta? Porque naquele toque da água com a chapa, forma-se ali um gás. E esse gás, ele vai ficar ali entre o líquido e o sólido que está ali aquecido. Tá? Vai formar como se fosse uma espécie de um cobertor, né, de gás ali. E esse cobertor vai se expandir por causa do calor. E nesse expandir vai funcionar como se fosse uma mola. Então ele vai jogar, né, ali o resto da parte líquida para cima. Né? E por isso que ela fica saltando, né? Só que ao longo desse tempo ali de contato, ela vai perdendo massa, né? Vai diminuindo ali, né, o volume dela, né? Porque as moléculas estão evaporando, tá? Estão passando por estado gasoso, né? Até que então ela some completamente. Isso é a calefação. A ebulição, pessoal, é quando, pegando o exemplo da água, você aquece ela até a sua temperatura de ebulição, e cada material tem a sua temperatura de ebulição. No caso da água, é 100 graus Celsius. Eleva a água até 100 graus Celsius e ela vai entrar em ebulição. Ela não vai subir de temperatura, ela não vai passar dessa temperatura, tá? Até que toda aquela massa de água evapore, tá? Vaporize, digamos assim, tá? E é nessa temperatura que você vai ter ali, digamos assim, o ponto máximo de vaporização da água. Porque a água, pessoal, ela vaporiza em qualquer temperatura. Ela vai vaporizar em 20, 30, 40, 50 graus Celsius. Ela vai vaporizar em qualquer temperatura. Se você pegar um copo com água e deixar ele paradinho em cima de uma estante, depois de dias, você vai notar que aquela quantidade de água diminuiu e ninguém bebeu aquela água, ninguém encostou naquela água, mas ela diminuiu de volume. Por que isso? Porque a água evaporou. E nesse evaporar, você não esquentou a água, você não elevou ela a 100 graus Celsius, ela evaporou na temperatura ambiente. Inclusive, essa é a explicação do terceiro processo ali da vaporização, que é a evaporação, que é um processo lento, né, e que pode ocorrer em várias temperaturas diferentes, certo? Muito bem. Então, nós temos aí as três formas de vaporização. Calefação, que é instantânea, né, do contato com o corpo quente. A ebulição, que é uma elevação da temperatura, tá? Onde ele chega ao seu ponto máximo ali, né, de vaporização. E a evaporação, onde a vaporização ocorre de uma maneira mais lenta, né? Tá? Dependendo da temperatura que ela está, certo? Passando para o próximo, a liquefação agora. Vamos fazer o processo inverso. Agora é do gás para líquido. Liquefação, pessoal, quando você transforma então um gás em um líquido. Também podemos chamar isso de condensação. Então o ar, né, o gás, ele condensa, né, o vapor condensa, certo? Nós temos como exemplo o ar-condicionado. Não sei se vocês repararam, na verdade, acho que todo mundo sabe, né, disso, que o ar-condicionado, quando ele está ligado, ele começa a gotejar água, né, ali naquela parte que fica fora
do imóvel, né? Fica exposta ali ao ambiente, né? Onde tem aquele motor, tá? Então, ali começa a sair água. Da onde vem aquela água? Aquela água é da umidade do ar. É a água que está diluída no ar no seu estado gasoso, tá? Só que que acontece ali dentro do motor do ar-condicionado? Não vou explicar todo o processo do ar-condicionado, mas ele tem ali alguns componentes, tá? Onde ele tem que refrigerar o gás, tá? Dentro ali do... Não sei se não houve um travamento aqui, mas explicando novamente, né? Então, o ar-condicionado ele tem um sistema ali, né? Onde tem um gás que faz a refrigeração do ar, né? Lá dentro do imóvel. Só que quando ele está ali fora, ele precisa ser refrigerado. Né? O gás precisa ser refrigerado. Aquele gás ali que é refrigerante precisa ser refrigerado. E aí ele diminui de temperatura e diminui e faz a peça, né, onde ele está circulando também, né, ficar mais fria. Com essa peça mais fria, a água que está presente no ar acaba, né, condensando sobre a superfície dessa peça, vai formando ali um líquido, né? A água está no líquido. E aí ela começa a escorrer ali para fora, então, daquele componente ali do ar-condicionado. Eu vi isso uma vez em algum lugar, não me lembro aonde, em alguma região de deserto, assim, né, ou semiárido, onde, então, portanto, chove pouco, né, tem pouca disponibilidade de água, mas as pessoas que vivem ali construíram um sistema onde elas conseguem meio que captar a umidade do ar, né? Tem ali uma espécie de uma tela, uma rede, algo assim, que ela consegue absorver a umidade do ar. E nesse absorver, ela condensa, né, a umidade e forma-se água em estado líquido. E aí depois eles podem consumir essa água. Obviamente, talvez deve passar por algum processo de purificação, algum processo ali para tornar essa água potável, não sei, talvez porque às vezes pode carregar partículas de sujeira, né? Mas se torna ali um líquido para ser consumido. Outro processo onde ocorre condensação em destilação. Vamos pegar aqui como exemplo a cachaça, né, que ela é produzida, onde ela sofre um aquecimento, ela evapora, né? Ali temos ali uma mistura, né, que envolve ali aquele caldo de cana, né, que foi fermentado, ele evapora e ele passa por um condensador, uma peça lá ligada a ele, né, que a gente chama de condensador ali do sistema que faz a destilação, né, o destilador, tem uma peça que se chama condensador, que ali transforma aquele vapor novamente para o estado líquido, mas só de algumas substâncias. E aí lá no final você vai obter a bebida, né, a cachaça. Tá? É um exemplo, tá, de condensação. Solidificação. Solidificação é a passagem, então, do líquido para sólido, certo? Então, o líquido ali vai solidificar. No caso, a água líquida vai formar gelo. Tá? É o processo inverso, então, ao da fusão. Onde nós temos esse exemplo? Na nossa geladeira, onde temos ali os cubos de gelo que são formados. Na natureza, temos a formação da neve, a formação do granizo, tá? Então, são exemplos de solidificação da água, tá?
Sublimação, pessoal. Sublimação é o processo onde o gás passa para sólido ou o sólido passa para gás, sem ter passado pelo estado líquido. Um exemplo disso é o gás carbônico. O gás carbônico, pessoal, pode ser solidificado, tá? Solidificado não é a palavra correta para explicar, né? Solidificado seria se ele passasse pelo estado líquido, mas ele passa por essa sublimação, onde ele se torna sólido, tá? É um gás carbônico, mas ele se torna sólido. Quando ele se torna sólido, nós chamamos ele de gelo seco, né? Então, porque ele tem um aspecto de gelo, né? Deixa eu ver se talvez eu consiga aqui mostrar rapidamente uma imagem. Tá, então aqui nós temos, ó, o que é o gelo seco? Ele parece um gelo, tá? Parece umas pedrinhas de gelo, como o gelo da água. Só que por que ele é gelo seco? Porque ele não vai virar água, não vai virar um líquido, não vai molhar. É seco, entendeu? Por isso que é gelo seco, tá? Certo? E aí, pessoal, às vezes o pessoal pode pensar lá que aquela fumacinha, né? Quando tá num show, né? E aí no palco larga aquela fumaça, certo? Que aquilo ali é gelo seco, aquilo ali não é gelo seco, aquilo ali é fumacê, uma outra coisa, não tem nada a ver com gelo seco, tá? Bom, então aqui, pessoal, o gás carbônico passa para o estado sólido e do sólido ele passa para o estado gasoso, tá? Direto. A água, pessoal, talvez se eu não estiver enganado, mas acontece também isso, que é na formação da geada, tá? Na geada, a umidade que está no ar, ela vai aderir às superfícies, uma janela, né, do carro, ou até o teto do carro, sobre a folha das plantas, e ele vai solidificar, tá? Vai formar ali cristais de gelo, né? Sem ter passado necessariamente para um estado líquido. Talvez algum químico possa me corrigir, mas a princípio é isso aí que acontece. Também já me aconteceu de eu ter guardado uma bandeja de gelo na geladeira. Eu tenho duas bandejas de gelo, quando eu faço gelo. Só que eu costumo usar muito uma dessas bandejas. A outra bandeja, praticamente eu deixo esquecida ali na geladeira. E com o tempo, pessoal, sem ter assim desligado a geladeira ou ter deixado ela assim desligada, deixar ali aquecer, tá? O gelo sumiu, o gelo evaporou, mas na verdade não evaporou, ele sublimou, tá? Então ali aquelas pedras de gelo que eu tinha colocado na forminha, né? Com o tempo, como não foi usado, se tornou um gás e se foi embora, tá? Se perdeu aquele gelo ali, tá? Obviamente que para isso acontecer tem que passar dias, né? Não é um processo também tão demorado assim de meses, mas se você não usa ali o gelo, ele vai embora, tá? Se você não usar o gelo, tá? Então é uma sublimação ali que ocorre, certo? Bom, então esses aqui são os estados e são as mudanças de estado, tá? Terminada essa parte, temos um questionário para responder, tá? Foi mandado por e-mail o link para responder este questionário. Então acessem lá e respondam a ele, tá? Isso aí, então,
essa foi a aula de hoje. Até a próxima.